Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Publiquei esses dias uma foto no meu Instagram pra vocês fazerem perguntas pra mim relacionadas à maternidade, porque toda vez que eu posto um vídeo, enfim, tem várias perguntas e aí eu decidi responder pra vocês. Então eu quero responder o máximo de perguntas possíveis do Instagram e da fanpage, tá? Então bora lá começar. A Brulara perguntou se acha que o andador prejudica o bebê. Gente, eu já li vários relatos que tava proibido, aí uma vez que prejudicava o bebê. Aí eu vejo muita gente também dando o andador porque facilita mais os movimentos. Enfim, eu não sei te responder essa pergunta, eu vou conversar com a minha pediatra e quando eu tiver uma opinião mais consolidada eu falo pra vocês, tá? Mas acredito que não vejo problemas, né? Mas eu não sei, gente, não sei falar. Maria Alice Barbosa perguntou qual a situação mais difícil que eu já enfrentei com o Henrique. Gente, a situação difícil são choros pra mim, sabe? Eu tinha muito medo de choro. Então, eu lembro até hoje de um dia, a gente tava jantando e aí o Henrique começou uma crise de choro que não fazia por nada. Ele parar e todo mundo olhando pra minha cara e meu Deus do céu, o que eu faço? Ele tinha 3 meses de idade, meu Deus do céu. Saí do restaurante, a gente tava no shopping, saí do restaurante, ele não parava de berrar, de chorar, não sei o que, não sei o que. A gente tava super assustada, eu não sabia o que fazer. E eu demorei acho que uma meia hora pra poder tentar acalmar. Foi a situação mais difícil porque todo mundo olhava pra minha cara, sabe? Tipo, nossa, a mãe não sabe o que fazer com o filho. Mas não é bem assim, né, gente? E aí eu descobri que que ficava com sono. E aí depois desse tempo eu falei, ah, já sei então o porquê que ele chora. Não é só fome, é sono também, sabe? Então, essa situação. E a outra situação, uma vez eu fui pegar um táxi, né? Enfim, aqueles táxis de aplicativo. E aí o cara era muito estranho. Eu fui até a clínica do meu marido, tipo, super perto de casa. E o cara era muito estranho, gente. Ele ficava me olhando de uma forma muito estranha. E eu lembro que esse dia até eu abri o vidro pra ver se o vidro abria pra poder me tacar pra fora qualquer coisa, sabe? Mas eu tava com medo porque foi uma coisa muito estranha que aconteceu. Eu chamei, ele tava parado num lugar, aí ele ficou uns 10 minutos parado no lugar, falou que já tava chegando, ele tava parado, eu tava vendo pelo aplicativo. E aí depois ele subiu, passou minha rua, foi lá pra cima, depois voltou. Eu achei muito estranho, enfim, mas graças a Deus não aconteceu nada. Mas esse dia foi muito, eu fiquei com muito medo, chorei porque a gente tá com meu bebê, tá com o bebê, né, gente? Deus me livre se acontecesse alguma coisa. A Bruna Santos 17 perguntou se já pensei em adotar uma criança. Sim, gente, já pensei em adotar sim. Não sei como será futuramente, mas eu acho muito legal as pessoas que adotam crianças e já pensei sim. Tamiris 6092 perguntou com quantos anos eu pretendo colocar o Henrique na creche e escola. Manda beijo. Beijo, sua linda. Teve bastante perguntas sobre isso, tem na fanpage aqui também. E, gente, eu realmente não sei. A minha visão era a partir de 2 anos. Agora eu já vi crianças com 1 ano indo pra escola que a aprendizagem muda, tanto a parte de paladar, que a criança começa a comer de tudo, quanto a parte motora, que a criança começa a fazer um monte de coisa, a parte sociável. Então a gente vai pensar ainda se vai colocar o Henrique com 1 ano ou com 2. Mas antes disso não quero. Eu quero meu bebechinho pra mim, A Carol Peron perguntou, Babi, depois que o Henrique nasceu, seu relacionamento com o Guilherme mudou alguma coisa? Ou vocês estão mais unidos que nunca? Beijos, adoro a vocês. Beijo, sua linda, obrigada. Então, mudou, gente, tudo muda, tá? Mudou sim, gente. A relação com o Gui, lógico, a gente tá mais unido do que nunca, mais estresse, enfim. E a relação como casal muda, né, gente? A única coisa que a gente quer é descansar, dormir, mas não pode deixar com que isso aconteça. Então você tem que sair com seu marido, às vezes, pra ir no teatro, pra jantar fora, pra ter esses momentos juntos, sabe? Só que a gente ama estar com o nosso bebê, então a gente ama levar ele junto, mas a gente precisa de um tempo pra gente também. Mas mudou, gente, mudou, vou falar que não, mas mudou sim. Agora a gente vive 100% pro Henrique, antes era 100% pro marido, sabe? Mas mudou. Mas, gente, eu fui na missa esses dias e eu aprendi que o amor quando cresce, é o amor que se reparte. Então, o amor que cresce pelo Henrique é quando ele é repartido. Então, nossa família, graças a Deus, ela só tá aumentando o amor, sabe? Então, tô tranquila. A Luísa Silva, a gente perguntou o que mais me assustou em relação a ser mãe. O que mais me assustou, gente, foi não ter tempo pra mim, só isso. Entende? O que mais me assustou foi não ter tempo pra mim e não sabia que era assim, sabe? Eu vivo 100% pro Henrique, então eu preciso ter alguém pra eu poder conseguir gravar, trabalhar. Eu preciso ter alguém pra poder lavar meu cabelo, que eu ainda não consigo. Então o que mais assustou foi eu ter o tempo, sabe, pra mim, que eu não sabia que tinha.
Mas, gente, a maternidade é tão maravilhosa que isso é o de menos, sabe? Tem bastante pergunta quando eu pretendo ter outro filho. E a Camila, ela perguntou se eu pretendo ter outro filho enquanto o Henrique estiver menorzinho ou vai esperar ele ficar maior. Beijo, lindona. Então, gente, eu quero uma diferença pouca de idade, tá? Pouca. Não quero esperar muito. E também não quero ter, tipo... Então, guardem as cenas dos próximos capítulos. Estou grávida. Mentira. A Mila S. Viana perguntou qual acontecimento até agora me fez perceber que o Henrique tá crescendo. Manda beijo. Beijo, sua linda. Gente, foi o desmame, com certeza. Sem dúvida alguma. Eu tô vendo que ele tá virando jovenzinho já. Ele já não é mais o bebezinho da mamãe. Ainda é bebê, gente, óbvio, mas é o desmame, com certeza. Jéssica Araújo, 1989, perguntou como que eu dou conta da casa do bebê. Não sei. Gente, tem uma pessoa que me ajuda aqui, então em casa ela vem 4 vezes na semana. Ela consegue limpar, enfim, mas eu que faço papinha, eu que cozinho, eu que cuido do Henrique, eu que cuido de mim. Então é difícil, mas assim, o que eu te aconselho é organização. Se você tem organização, você consegue fazer tudo na sua vida. Organizar, então de manhã eu vou fazer isso, à tarde eu vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Final de semana eu vou deixar pra fazer papinha porque meu marido vai estar aqui, aproveito e congelo. Sei lá, ele acordou, dei papá, agora eu vou aproveitar pra fazer o almoço porque eu sei que ele vai ficar quietinho. No jantar, vamos fazendo o jantar por partes, então é mais ou menos assim que eu tento me virar, sabe? Vejo quando ele tá mais quietinho, um momento mais quietinho, que aí eu consigo fazer as coisas. Gabriela perguntou como é o relacionamento do bebê com os dogs. E, gente, é maravilhoso, de verdade. Eu aconselho a todo mundo ter um cachorrinho com o seu bebê, porque a interação é absurda, sério. O Henrique dá cada risada. E, assim, vocês me seguem no Instagram, vocês veem os vídeos, é, tipo, maravilhoso, juro. Não me arrependo, assim, sabe? Se ele quiser, sei lá, quando ele crescer, ele quiser um coelhinho, eu compro, sabe? Essas coisinhas. Ou... Gente, é maravilhoso, juro. Não tenho o que falar, elas interagem demais, ele dá muita risada, ele ama elas, ama. Só que assim, ele ama cachorro, então todo cachorro que ele vê, ele dá risada, ele quer brincar, pegar, sabe? A Nau Santos perguntou se a gente pretende mudar pra uma casa ao longo do crescimento do Henrique. Beijos. Beijo. Eu já pensei na possibilidade, sim, de mudar pra uma casa por conta das meninas e do Henrique. Mas, gente, falta tempo. Sabe o tempo? Então, é isso que falta. A Camila Citelli, gente, fez uma pergunta muito legal. O que é mais difícil pra rotina do Henrique, casa, trabalho? Tem hora que, apesar dos afazeres, eu acho muito tédio pra ela, vontade de sair. Como que eu lido com isso? Beijo. Então você não tá sozinha, você tá comigo também, tá, amiga? Sim, gente, bate muito tédio. Tem horas que eu quero sair de casa, que eu quero ver gente, que eu quero conversar, sabe? Eu sou uma pessoa que eu amo conversar, então eu converso com o Henrique o dia inteiro, sabe? Eu converso com meu marido o dia inteiro. Com meu marido, com o Henrique o dia inteiro. Quando o Guilherme chega, eu não paro de falar, sou uma tagarela. Por quê? Eu fico sozinho o dia inteiro. Então, assim, chega final de semana, o Guilherme quer ficar em casa e eu quero sair. É sempre assim. Mas, sim, tem dia que de tédio, porque você fica ali 100% com ele. E a minha semana, gente, graças a Deus, ela não é sempre aquela rotina toda, sabe? Então, geralmente minha mãe vem aqui ver o Henrique, meu pai, pelo menos uma vez a semana, então já dá uma distraída. Às vezes tem algum evento pra ir. Às vezes o Guilherme sai cedo do trabalho, eu vou pro shopping passear um pouco. Então eu nunca fico aqui em presa, gente, porque eu não consigo. Desço aqui no prédio pra dar uma volta, então não tem como ficar em casa. Mas é complicado, sabe, você ficar presa com ele, assim. Então eu geralmente faço isso. Mas em relação ao trabalho, eu tenho que sempre ter alguma pessoa pra ficar olhando o Henrique, pra poder trabalhar, pra poder editar os vídeos, gravar. E comida, eu me viro nos 30. Olha, gente, a Liliane Ferreira perguntou se tem vontade de ser mãe de menina. Se sim, você tem noção como seria o nome, manda beijo. Beijo, sua linda. O nome seria Manuela, eu acredito. Gosto também de Helena, de Beatriz, de Maria Clara, mas acho que seria Manuela. Sim, morro de vontade de ser mãe de menina, só que assim, se viesse um menino, eu ia ficar tão feliz quanto, sabe? Antes de ter o Henrique, eu sempre quis ter um casal, era meu sonho. Não, eu preciso ter um menino e uma menina, um menino e uma menina. Hoje em dia, gente, depois que tem um filho, você pensa, meu, tanto faz o sexo, sabe? Se vier um menino, vai ser, tipo, lucro do mesmo jeito. É um bebê. Então, eu tenho muita vontade de ser mãe de menina, mas também se vier menino, vai ser maravilhoso, sabe? A Paulinha Silval perguntou o que a maternidade já fez você mudar quanto à visão diante sobre a vida. Apenas uma palavra, o amor. Não sabia o que era o amor, hoje eu sei. Stephanie de Paula perguntou, porque eu pareço ser bem paciente, o Ring já fez algum tipo de birra, e quando eles tiveram 1 ano e pouco, como pretende lidar com isso? Manda beijo.
Gente, é birra, ele ainda não sabe fazer birra, mas por exemplo, sei lá, Henrique, não, esse não pode, tira da mão dele, ele já faz. Aí eu falo assim, Henrique, não. Ele ri, aí eu dou risada junto. Como que você é uma mãe educadora, meu senhor? Marido serve pra isso, gente, porque eu sou bobona. Mentira. Quando ele crescer, eu pretendo assim, não brigar, não xingar, não gritar com ele, porque isso é o exemplo, né? Então eu pretendo conversar. Falar, Henrique, isso é assim, isso é assado, você não pode isso, você pode aquilo, isso é feio, isso não é, e conversar com ele acho que é a melhor opção, a melhor forma. Até que ele perguntou se meu cabelo tá caindo, porque ela tá com o bebê dela de 6 meses e o cabelo dela tá caindo demais, beijos. Sim, gente, meu cabelo começou a cair quando o Henrique tinha 3 meses e não parou. Só que agora eu tô sentindo que ele não tá caindo, mas ele tá fino. Ele afinou demais meu cabelo é outro, gente, outro pra pior, tá? Na gravidez era maravilhoso, brilhoso, sedoso, grande, hoje em dia tá horrível. Ai, gente, amo vocês, cara. Gabriela Hoffman e, tipo, várias outras, quer ver, deixa eu pegar outro nome. Elcimara Lima, enfim, perguntaram como que eu faço pra responder as pessoas que dão pitaco na nossa vida, né? Assim, eu tô exposta à internet, infelizmente tem pessoas boas e ruins, mas assim, a gente sabe como educar nosso filho, entendeu? Então, palpites sempre vão ter. Tanto da família, quanto dos amigos, tanto quanto da internet. E eu acho que você tem que absorver as que te tragam coisas boas, as que te tragam coisas ruins, sabe? Entra por um ouvido e sai pelo outro e pronto, gente. Porque se você for discutir com cada pessoa que te dá palpite na vida do seu filho, na sua vida, você enlouquece. E vai ter isso pro resto da vida, tá? Primeiro, segundo filho, todos os filhos. Então, eu acho que o primeiro passo é você não ligar. Você sabe como que você tá tratando seu filho, sabe como que é da melhor forma, é com amor. Então, mãe sabe, mãe sente, pai também. Então, sabe, gente, hoje em dia eu tô assim, ó. Minha vontade às vezes é de pegar aquele YouTube e responder assim de uma forma. Mas calma, 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 queridinha. Com quantos dias o umbigo do Henrique caiu? A Marcela Pugliese pergunta. Com quantos anos você pretende pôr ele na escola? Já respondi. Você e o Gui tem planos para a primeira viagem internacional do Henrique? Um beijo pra vocês, outro beijo pra você, sua linda. Planos de viagem internacional, sim. Eu acredito que no final do ano, talvez, não sei ainda. E com quantos dias o umbigo do Henrique caiu? Acho que com 2 semanas de mais ou menos, 12 semanas e meia. Gabriela Costa perguntou por que eu não coloco sal nas papinhas do Henrique e se você já dá alimentos industrializados, mesmo que no rótulo venha dizendo que é totalmente natural, porque não é. Bom, gente, vamos lá. Sal e açúcar eu não quero dar, pretendo não dar até os 2 anos de idade, por conta de várias coisas, de tudo, gente. Minha pediatra falou, enfim. E se você ler estudos, falam pra você não dar até os 2 anos. Sei que deve ser muito difícil chegar a 1 ano e pouco, 1 ano e meio, a criança ver você comendo o que comer. Eu pretendo, vamos ver se não vai dar. Por enquanto eu não tô colocando sal nas papinhas. Eu tempero ela com alho, cebola, tomatinho, manjericão, salsinha, bastante coisa gostosinha assim pra ele se adaptar, sabe? E sobre as papinhas industrializadas, eu não acredito que sejam industrializadas, por exemplo, papinhas industrializadas que você diz da Nestlé, porque só tem praticamente da Nestlé no mercado. Minha pediatra mesma falou, em últimos casos, tá no shopping, alguma coisa, compra e dá, acabou, pronto. E o que eles fazem? Eles colocam alimento, em alta temperatura e conservam dentro do pote. O Henrique já experimentou, já gostou, e eu não vejo problema nenhum em dar a papinha da Nestlé. Eu gosto de fazer minha papinha, eu gosto de dar pra ele a minha papinha, eu gosto de dar as papinhas de casa mesmo, mas em último caso, gente, eu não vejo problema nenhum. A Gi Ribeiro perguntou como que eu fiz pra evitar estrias na gravidez. Apareceu alguma, assim, em qual momento? Muita gente já perguntou isso e não respondi. Mas, como que eu fiz pra evitar, gente? Eu passei o óleo, eu passei muito creme, muito óleo, de várias marcas, a Paiô, que eu amava, de várias marcas, gente. E não deu até o 9º mês. Gente, minha barriga não era tão grande, sabe? No 9º mês, minha barriga fez assim, ó, puff, e aí apareceu pouquíssimas estrias aqui na lateralzinha, no flanquinho, né? Tão vermelhas ainda, mas como eu estava amamentando, ainda não sei se eu estou, se eu não estou, mas eu pretendo fazer alguma coisa pra poder tirar isso, sabe? Mas é bem chato, mas bem pouquinho, bem de leve. Mas até eu ter o Henrique, não tinha, uma semana antes não tinha nada. Uma semana depois, vocês acham? Pode? Ana Cláudia Teixeira perguntou, falou assim que ama os meus vídeos, obrigada. E o Henrique é muito lindo.
Quais são os meus maiores medos em respeito de ser mãe? Talvez ensinar a educação, tipo, errada, entre aspas, pra ele. A gente quer sempre dar o nosso máximo, a gente quer sempre ensinar o máximo pro bebê. Então talvez, sei lá, fazer alguma coisa de errado, sabe? Que eu falo, meu Deus, me arrependo, porque o bebê, gente, é um livro em branco. E você vai moldar do jeito que você quer. Então, eu tenho medo de alguma coisa errado e isso refletir no futuro, sabe? E eu me cobro muito por isso. Por ser perfeccionista o tempo inteiro, por estar ali, sabe, incentivando e educando e brincando de todas as formas e fazendo as melhores papinhas e sendo presente, mas eu tenho medo de fazer alguma coisinha errada e isso refletir no futuro, sabe? A Natália Smith perguntou, ela falou da estria que eu já falei, perguntou da estria que eu já falei aqui, e se eu fiz alguma preparação na gestação para a amamentação. Gente, nenhuma preparação, assim, eu já lia, tinha que tomar sol no bico, passar bucha, não fiz nada disso, gente, eu deixei livre. A única coisa, a pega correta. Eu fiquei atenta à pega correta do bebê. Só isso, você tem que... A minha música, barriga com barriga, peixinho no peitinho. Então, barriga com barriga, peixinho no peitinho. Era a musiquinha que a gente cantava pro Henrique. Então a barriguinha dele deixa que tava com a minha barriguinha e o peixinho, tinha que fazer uma boquinha de peixinho, que era assim, e pôr o peitinho, sabe? Então era isso que eu mais me atentava. Passei a pomadinha com lanolina da Lancinó, maravilhosa, super ajudou. E só, pelo que eu fiz, assim, foi só. Alexia Frábega perguntou como que meu corpo tá depois da gravidez. Manda beijo, amo você. Um beijo, sua linda. Meu corpo mudou muito, gente, muito. Ainda não consegui emagrecer tudo que eu queria, porque eu também não fecho a boca, eu como que nem uma draga. Tô tentando fazer exercício, mas é difícil. Sou muito ansiosa, então desconto muita ansiedade na comida, no doce. Meu quadril alargou mais ainda do que ele era. Meu corpo mudou muito, mas eu tenho uma cicatriz que é a melhor cicatriz da minha vida, então isso é de menos, sabe? Bom, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Se você quer mais Babi Responde sobre maternidade, deixe bastante like nesse vídeo que eu prometo voltar pra gravar com vocês, tá bom? E é isso. Um super beijo no coração. Fiquem com Deus até o próximo vídeo. Tchau!